Olá, o tema que eu trago no vídeo de hoje é: saiba identificar os inimigos que estão tentando fazer você parar a obra de Deus. E no final desse vídeo eu vou revelar quais são as 6 armas para você combatê-los. Então fica até o final, que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo como derrotar os seus inimigos e continuar a cumprir a obra de Deus. Antes de começar, eu quero te pedir para não esquecer de curtir, comentar e se inscrever nesse canal. Bom, então eu vou falar sobre Neemias e a obra da reconstrução do muro em Jerusalém. Neemias foi escolhido por Deus para uma obra grandiosa de reconstruir o grande muro que cercava toda Jerusalém e que estava completamente em ruínas. Esse era um trabalho árduo e, além disso, ele tinha muita oposição dos inimigos que não queriam de jeito nenhum essa reconstrução. E aí, qual que foi o primeiro inimigo que ele teve que enfrentar? O inimigo da zombaria e da provocação. Vamos ler Neemias 4, do 1 ao 2? Diz assim: Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Assim como Sambalat faz com Neemias para tentar desencorajar a continuação da obra, ele faz com a gente também, sabia? Ele tenta nos desmerecer, nos menosprezar, nos colocar para baixo, fazendo a gente desacreditar de nós mesmos. Quantas vezes a gente já não desistiu de continuar alguma coisa na nossa vida, ou até mesmo de começar alguma coisa porque acreditou em outras vozes que não era a voz de Deus? Vozes dizendo que a gente não conseguia, que a gente não era capaz, que aquilo era muito grande pra gente. O segundo inimigo é o inimigo da confusão. Em Neemias 4, de 7 a 8, diz assim: quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdonitas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Quem nunca esteve ali super envolvido na obra e de repente surge alguma situação inesperada e assim, bem do nada, que não tem nem explicação, e isso vem para tirar a gente do controle, do caminho, tentando causar assim uma desordem, um tumulto, tentando causar até contenda e divisão. Isso já aconteceu comigo várias vezes, situações assim muito tensas e bem inesperadas, sabe? Bom, e o terceiro inimigo é o cansaço, o desânimo. Em Neemias 4:10 diz: então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Quem que nunca teve um desânimo, um cansaço diante de uma obra tão desafiadora? Quem que nunca teve vontade de desistir no meio e se sentiu até sozinho? Quem nunca, né? E quarto, o inimigo da distração. Vamos em Neemias 6, de 1 a 3. Sambalat, Tobias, Gesem e o árabe, o restante de nossos inimigos, descobriram que havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Aqui a gente vê um posicionamento firme de Neemias, de não parar a obra de Deus por conta de um chamado assim que não era o de Deus para ele. Ele não desviou o foco da obra e discerniu que aquilo era uma distração que faria mal a ele. Quantas vezes nós estamos ali focados no que Deus pediu para a gente fazer e de repente o inimigo nos sugestiona uma outra coisa que não tem nada a ver, e quando vamos perceber, aquilo nos distraiu, nos tirou do foco, né, do que estávamos fazendo. E como a gente tem se distraído hoje com tantas coisas que Deus não pediu pra gente fazer, a própria tecnologia aí é uma distração diária, isso tudo rouba o nosso tempo, que é algo tão escasso e valioso hoje em dia. Quinto inimigo, o inimigo da intimidação. Em Neemias 6, do 10 ao 13, diz: algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Essa noite seus inimigos irão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar.
Quantas vezes nós não fomos paralisadas pelas vozes do medo? Quantas vezes não avançamos naquilo que Deus nos pediu para fazer por termos sido enganadas por essas vozes? E quantas vezes essas vozes foram até de falsos profetas ou pessoas até próximas a nós que foram usadas para realmente nos tirar do foco, né, do caminho e nos intimidar? Mas a boa notícia é que em Cristo somos mais do que vencedoras. E essa batalha já está ganha no mundo espiritual, amém? E Ele já nos entregou armas para que a gente possa combater esses inimigos e nos manter posicionadas da maneira certa, na missão que Ele nos confiou, amém? E eu vou começar aqui a falar sobre a primeira arma, que é a arma da oração. Em 1 Pedro 5, 6 a 7 diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que vos exalte no seu tempo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, no meio de toda a pressão, da zombaria, da provocação, da perseguição, a arma mais poderosa é a oração. É realmente nos humilharmos diante de Deus e é Ele quem vai nos exaltar diante dessa situação, diante dos nossos inimigos. Neemias orou e se humilhou diante de Deus, apresentando a situação dele e pedindo para que ele enxergasse o que os inimigos estavam fazendo com ele e para que Deus fizesse algo diante dessa situação. Ele não agiu com a justiça própria, mas apresentou tudo diante de Deus para que a justiça de Deus prevalecesse. Deus honrou essa atitude dele. E a segunda arma para destruir os inimigos é a vigilância. Em 1 Pedro 5, 8 diz assim: Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Além de a gente orar, a gente deve vigiar. E vigiar é pedir discernimento espiritual a Deus. Pedir para que Ele nos dê olhos espirituais e para que nós possamos enxergar além do nosso entendimento humano. E nos revelar de antemão as artimanhas do inimigo contra as nossas vidas. Muitas vezes a gente está tão dispersa que a gente não vigia e não pede a Deus olhos para antever um ataque dos nossos inimigos. E aí, numa situação de luta, de pressão, a gente não está preparada e entra em luta usando a nossa própria força, sabe? De forma totalmente carnal. E em Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra príncipes do mundo das trevas. Nossa arma, ela é espiritual. E Neemias fez isso, ele vigiou antes de qualquer ataque, ele colocou guardas para vigiarem de dia e de noite, para proteger e impedir que os inimigos entrassem na cidade. Ele sabia que provavelmente os inimigos iam atacar e se preparou antes de... Mas as nossas armas não devem ser só de defesa, devem ser também de ataque. E essa arma que eu vou falar é a terceira arma, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a única arma de ataque contra o inimigo. Todas as outras são armas de defesa contra os ataques dele. Declarar a palavra de Deus faz o inimigo fugir de nós, assim como aconteceu com Jesus, quando finalizou o período de jejum de 40 dias no deserto. Lá, Satanás tentou Jesus por 3 vezes, tentando se aproveitar de momentos de fragilidade, né? 3 vezes Jesus usou a palavra contestando esses ataques, até que ele foi vencido e fugiu. Neemias não somente orou para Deus derrotar seus inimigos, colocou vigias em sua obra, como também ele colocou homens preparados com armas para lutarem contra os inimigos que ele sabia que viriam atacá-los. Os trabalhadores estavam não somente ali trabalhando na obra, mas eles também estavam munidos de suas armas, sabe? Todos eles preparados ali para qualquer tipo de ataque. A quarta arma é a perseverança. Perseverar em oração, em vigilância na palavra de Deus. E é isso que vai nos fazer vencer diariamente o inimigo das nossas almas e nos permitir continuar a obra que Deus colocou em nossas mãos. É isso que vai nos manter, sabe, de pé, fortalecidas para as batalhas. Porque, gente, o inimigo, ele não vai desistir. A gente vive em constante guerra diária. E a nossa vida de devocional com Deus tem que ser diária. Nós não podemos baixar a guarda. A disciplina espiritual nos faz vencer todos os dias. Um dia de cada vez. E Neemias trabalhava com seus homens o dia inteiro, do nascer do sol ao pôr do sol. Ele não baixou a guarda. A quinta arma é a unidade. Quem pensa que consegue viver fora do corpo de Cristo e fazer a obra sozinho está muito enganado. Precisamos dos diferentes dons que cada um tem um papel específico no corpo. Em Romanos 12, do 4 ao 6 diz: Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ela em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, esse use o dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Gente, essa passagem mostra pra gente que
para o corpo funcionar de forma adequada, precisa dos seus diferentes membros em funcionamento e que nós somos membros uns dos outros. E se pensarmos, por exemplo, em um corpo humano, vamos dar aqui um exemplo para ilustrar mais fácil aqui. Existe a mão e os dedos. Como seria se essa mão não tivesse os dedos? E aí, colocando para nós como membros do corpo de Cristo, uns são as mãos, outros são os dedos. Como seria o funcionamento da mão sem existirem os dedos? Não funciona, né? Fica um membro incompleto. Entendem? Assim, precisamos uns dos outros para funcionarmos como corpo. Não damos conta de tudo e nem temos todos os dons. Neemias entendeu isso e colocou homens em várias funções. Todos estavam trabalhando e tinham funções específicas. A sexta e última arma é a fé de que Deus lutará por nós. E nosso trabalho é apenas orar, vigiar, ler e declarar a palavra e estarmos em unidade com o corpo de Cristo. A vitória mesmo é Deus quem dá, Ele é quem vai derrotar os nossos inimigos. A nossa fé deve ser de que Ele é suficiente. Jesus já nos deu a vitória, derrotando os nossos inimigos quando Ele se entregou na cruz por nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, amém? E Neemias também entendeu isso, quando afirmou que Deus é grande e temível e que lutaria por eles quando tivesse algum ataque do inimigo. Isso tranquilizou e encorajou todos os outros trabalhadores que estavam com medo. Bom, e por hoje é só, gente. Espero que você possa ter sido encorajado com essa mensagem e que saia desse vídeo munida das armas certas para derrotar os seus inimigos, amém? Seja forte e corajosa. E comente aqui qual o inimigo que você tem enfrentado e se você tem deixado de usar alguma arma dessas que eu mencionei aqui nesse vídeo. Eu quero orar por você. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho também. Fica com Deus, um beijo grande e até o próximo vídeo. Um beijo.